Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lucas Picote e está começando mais um Café e Bíblia para edificar a sua vida. E hoje nós iremos ver que Deus ele abençoa aquilo que muitas vezes nós achamos que é insuficiente, aquilo que muitas vezes achamos que é pouco. Deus faz que isso seja multiplicado nas nossas vidas, que Jesus ele realmente entre na sua vida e multiplique tudo aquilo que você acha que é insuficiente. Amém? E nós vamos ver uma história muito interessante que está em João, capítulo 6, do verso 1 em diante, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um garoto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia um gramado naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Aqui é muito interessante quando nós vemos essa passagem, quando nós pensamos a respeito dessa passagem. Jesus ele não faz um milagre de dar vista ao cego, Jesus ele não cura um paralítico, Jesus ele não cura uma mulher com fluxo de sangue, Jesus ele é apenas uma multiplicação diante de uma situação que todos achavam que Jesus iria ficar sem saída. Quando nós pensamos a respeito das multiplicações a qual Deus faz na nossa vida, nós muitas vezes achamos que Ele irá multiplicar coisas que nós achamos que é surpreendentes, mas muitas vezes Ele vai multiplicar o que é simples. Aqui Jesus ele volta e as multidões seguem a Ele porque as multidões sabem que dele flui muitas coisas que não fluíam de outras pessoas. As pessoas aqui reconhecem que Jesus Cristo pode transformar a realidade da vida delas. E grandes multidões seguiam a Jesus. E quando Jesus ele se assenta com os discípulos, ele viu que tinha essa população gigante e viu que as pessoas estavam famintas. Então, Jesus ele fez a pergunta a Felipe e diz: Aonde compraremos pão para essa gente? E ele fez isso para colocar Felipe e os seus discípulos à prova. Ele fez isso para colocar estes homens à prova. Muitas vezes, Jesus ele vai nos colocar à prova. Muitas vezes, Jesus ele vai pegar as situações a qual nós não vemos saída. Muitas vezes, Jesus ele vai pegar situações a qual nós somos surpreendidos. Jesus vai pegar muitas vezes as situações a qual nós menos esperamos e vai nos colocar à prova. Quando nós vemos isso, Jesus ele testa o coração dos discípulos e Felipe ele responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Olha que interessante, Jesus ele não fez nenhuma conta. Jesus ele não perguntou se tinha dinheiro, se tinha o suficiente para comprar. Jesus ele só perguntou aonde iriam comprar. Muitas vezes Jesus ele faz essas perguntas que muitas vezes nos deixam sem respostas, ou que nós damos respostas que aos olhos dele é insuficiente, ou que muitas vezes nós achamos que pelo nosso esforço ou pelo aquilo que nós temos, nós iremos ver o milagre. E Jesus, ele não age dessa forma. Jesus, ele age de um jeito que nos surpreende de tal forma, porque Jesus sabia como iria ter essa multiplicação. E André chega e diz assim, este rapaz, este moço, este garoto, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isso não era nada diante de uma multidão. Deus ele abençoa a nossa insuficiência, ele não abençoa a nossa incompetência. Aquele garoto ele apresentou o que ele tinha, que era apenas 5 pães e 2 peixes.
Irmãos, muitas vezes nós não temos nada a apresentar diante de Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes, mas Ele vai usar disso para trazer a multiplicação nas nossas vidas. Ele vai usar disso para transformar aquilo que nós achamos que é pouco em grandes coisas. E quando Ele olha para aqueles discípulos, Ele fala assim: coloquem, organize-os e façam eles assentarem nesse grande gramado. E Jesus, pegando os pães, Ele deu graça e partiu e serviu a todos. Da mesma forma, assim Ele fez com os peixes e deu para todos mais do que o suficiente. Ele deu aquilo que saciava a fome daquela população. Ele deu aquilo que aquela população precisava, que era pão, peixe, deu o alimento a qual aquela população, aquela multidão precisava. E quando a gente olha para isso, Deus ele vai dar o necessário para que a gente sobreviva. Muitas vezes nós estamos achando que Deus ele vai fazer uma multiplicação e vai sobrar. Não, Deus, Jesus Cristo, vai fazer o necessário para as nossas vidas. E o interessante é que quando ele pergunta a Felipe, e Felipe responde assim, ó: nossa, Jesus, a gente não tem dinheiro para comprar pão suficiente para dar um pedaço para cada. Mas quando Jesus chega, ele não apenas dá um pedaço, mas ele sacia toda a fome. E no final disso tudo, ainda Jesus fala assim, ó: recolha tudo, guarde tudo e que nada seja desperdiçado. No reino dos céus, nada é desperdiçado, tudo é aproveitado. E quando nós vemos a multiplicação nas nossas vidas, nada pode ser desperdiçado. Quando Deus ele vem e multiplica as coisas da nossa vida, Ele multiplica não para que falte, mas Ele multiplica para que realmente seja suprida a nossa necessidade. Que você, nesse dia, você entenda as multiplicações do Senhor na sua vida. Multiplicação de amor, de graça e do favor dEle. E se você quer aprender mais sobre as multiplicações a qual Deus tem para fazer na sua vida, tudo aquilo que Deus tem para transformar na sua vida, siga as nossas redes sociais, acompanhe as nossas pregações no YouTube, os nossos programas e cada dia mais seja edificado pela graça de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.